Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja abundante no seu coração aí, amém? Glória a Deus. Privilégio estar com vocês. Maringá, uma cidade incrível, né? Já passei aqui algumas vezes, mas confesso, acho que é a primeira vez que vou parar aqui, né? Então, é uma cidade muito famosa aí no nosso estado, né? E o povo daqui parece que também é um povo bem hospitaleiro, um povo gente boa, é isso mesmo ou não? Ah, então é isso, então não errei na minha avaliação, não. Mas é uma honra para nós estarmos com vocês, né? Somos de Curitiba, estou aqui com a minha esposa, Rosângela. Fica em pé, amorzinho. Rosângela, estamos juntos aí, né? Casados há 32. Deus o livre se eu erro essa, hein? Mas estamos juntos há 32 anos, temos 3 filhos, 2 meninas, a Jéssica, a Elissa e o Johan. O Johan é o mais novo, caçula, está com 20 anos, está em casa ainda, pensando, namorando já, falando já algumas coisinhas sobre casamento, né? Vamos ver se Deus abre o caminho aí, né? Mas é uma família, somos uma família abençoada, né? Somos muito felizes, estamos no ministério já há uns bons pares de anos, né? E amamos o que fazemos, fomos chamados para isso, estamos convictos, né? Dos próximos anos que vierem, queremos gastar a nossa vida respondendo esse chamado maravilhoso, né? E também está conosco Denilson e a Giza, se coloquem em pé, né? São os queridão, os irmãos que Deus nos deu na caminhada aí, né? Estão junto com a gente, fazendo a obra, gente do trabalho aí, gente fiel àquilo que Deus chamou, né? E também eles são casados, aí eu já não sei, né? A Jesus falou que faz tempo já, né? E tem 2 filhos, e um dos filhos, o filho deles mais velho está fazendo escola do Desescope, né? Está em São Paulo, sendo cheio da palavra e do Espírito Santo. Então, né, somos uma igreja, a Igreja Avivamento em Curitiba, está ali no Bairro Alto, na região do Bairro Alto. Estamos há 10 anos ali, fizemos 10 anos, né, fizemos o aniversário, 10 anos agora, recente, né? Eu e a Rosângela estamos plantando essa igreja ali ainda, né? Estamos lançando os fundamentos, né? Já estamos em algumas igrejas que a gente já plantou e lançamos os fundamentos, e essa aí tem sido uma bênção, né? Deus tem dado muita graça para nós aí, e a gente está aí, estamos aqui para servi-los, viemos aqui para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem posto no nosso coração. E o pastor João falou que vocês estão querendo, né, algo mais, isso é bom, né? Quantos estão com fome de Deus aí, da presença? E que bom que você está com fome, que bom. Sabe por quê que eu gosto disso? Porque a mesa está farta. Tem muita comida, tem muita coisa para a gente se alimentar nesses dias. Se de fato estamos vivendo os últimos dias, Deus está derramando em abundância sobre a sua igreja nesses dias. Então eu brinco, né? Se era uma época para a gente estar faminto de Deus, nós estamos na época certa, porque está sendo derramado do Espírito Santo sem medida. Deus está sendo abundante no seu derramar nesses dias. É incrível quantas histórias você ouve, quantas notícias gostosas de Deus e no meio do seu povo, fazendo obras maravilhosas. E que bom que vocês estão aí com essa chama, com esse desejo. E eu oro, né, nossa oração é que Deus nos use nesses dias e juntos possamos fazer uma fogueira nesse lugar, e a chama possa arder para sempre no nosso coração, amém? Então eu convido você, né, a esses dias juntos sermos intensos na fome, na busca, na entrega, né, no quebrantar. Vamos nos desarmar nesses dias, amém? Vamos nos desarmar, certo? Vamos jogar as pedras no chão, né? Vamos nos render e vamos receber o que Deus tem para nós. É muito boa essa iniciativa de fazer esses eventos, esses intensivos, porque nesses momentos é que o Espírito Santo se move. A Bíblia diz que quando
Jesus foi assunto aos céus, havia uma ordem de Jesus para os seus discípulos para eles permanecerem em Jerusalém, e eles foram obedientes, e junto com os 12 foram mais uma turma, e eles eram num número, a Bíblia diz no livro de Atos que eram 120 irmãos. Estava ali os 12, estava ali os 70, estava ali a mãe de Jesus, estava ali algumas outras pessoas muito relevantes na nossa história, mas eles tiveram uma iniciativa. Primeiro, obedeceram ao comando de Jesus, não saiam de Jerusalém, fiquem lá até que do alto sejam revestidos. Então eles foram obedientes a essa ordem. Eu acredito que não sabiam de certo ao todo o que poderia acontecer com eles, o que Deus estava armando ou planejando, mas eles foram obedientes, amém? Concorda comigo? E eles foram para aquele lugar chamado cenáculo, eles ficaram ali. Ficaram muito tempo ali, não foi um pouquinho tempo, não foi uma oração de 10 minutos, não foi uma vigília de 2 horas, eles ficaram muito tempo perseverando e obedecendo, até que, de repente, o de repente é uma palavra muito legal, de repente, querido, de repente, quando o povo estava saindo do Egito, com Faraó e seu exército furioso, perseguindo eles estavam diante do mar, e de repente a Bíblia diz que soprou um vento por detrás deles, e o mar se abriu. Então os de repentes de Deus são incríveis. De repente, o povo estava lá no deserto, clamando, murmurando, desejosos de comer algo novo, que era carne que eles estavam desejando. E enquanto eles clamavam, e a Bíblia diz que eles profetizavam aquilo que eles queriam, e de repente, sopra um vento, e começam a cair as codornizes dos céus. Olha, de repente acontecendo novamente, e lá no cenáculo eles estão de repente eles ouvem um som, e o som era de um vento também, o mesmo vento que soprou para abrir o mar, o mesmo vento que soprou para trazer as codornizes, foi o mesmo vento que soprou e trouxe o Espírito de Deus. Aleluia. Então a gente tem que ficar atento ao vento, a gente tem que estar atento a esse soprar de Deus, porque é de repente, não é qualquer momento, não é qualquer hora. Eu me lembro que na minha conversão, e eu ouvia falar muito do Espírito Santo. Eu venho de uma origem muito tradicional, de uma denominação muito tradicional, que até na sua doutrina eles tinham como fundamento o cessacionismo, ou seja, o Espírito de Deus já não se movia da mesma maneira como nos dias bíblicos mais. Então eu fui formatado nessa mensagem, e eu nunca ouvi falar do Espírito Santo, eu nunca tinha ouvido. Eu já estava com 18 anos, nasci, criado na igreja por 18 anos, indo nas todas as escolas dominicais, indo praticamente todos os cultos, arrastado pela mãe, mas eu nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. E de repente eu me encontrei com um grupo de pessoas que eles só falavam do Espírito Santo. Eles só falavam de como era bom, de como era tremendo, das experiências que eles tinham. Eu ficava olhando aquilo, sabe quando não faz sentido, mas despertava uma curiosidade. E de repente eu descobri que era possível ser batizado com tal do Espírito Santo. E eu fiquei curioso, e eu comecei a perguntar para um e para outro. E eu ia naqueles movimentos pentecostais, eles diziam que você tinha que subir no monte. Eu subia no monte, vamos lá, né? Deus vai batizar. E eu ia no monte e voltava frustrado. De repente eles falavam, você tinha que orar em línguas, você tinha que orar de joelhos. Eu orava de joelho, e eu ficava ali, e nada acontecia. Mas foi numa noite, depois de tanta insistência, de tanta busca frustrada, de tanta informação que não batia, eu estava no meu quarto sozinho, era mais de 11 horas da noite, eu abri um livro para ler, e eu comecei a ler aquele livro, porque o livro falava sobre como ser o poder sobrenatural, a chave da vida sobrenatural, era esse livro, era do Atmani, até me lembro até hoje. E quando eu abri o prefácio, eu procurei lá como ser cheio do Espírito Santo. Foi o primeiro capítulo que eu já abri, né? Eu estava morrendo de fome, né? Queria esse episódio na minha vida. E quando eu abri aquele capítulo, acho que era o capítulo 4 daquele livro, e a primeira frase do capítulo dizia, você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu comecei a falar com o livro, sim, eu quero. Então é pela fé que você vai ser batizado. Então não tinha outro jeito, eu já tinha aprendido que era subir no monte 30 vezes, já tinha aprendido que era ficar 2 horas de joelho, já tinha aprendido que era ficar dando 4 pulinhos para lá e 4 pulinhos para cá, né? Eu já tinha feito todas as regras possíveis para ser cheio do Espírito Santo, e nada aconteceu. E de repente eu li aquela frase,
é pela fé. E eu não sei se você já teve essa experiência, mas como se abrisse os meus olhos, como se caísse as escamas dos meus olhos. Eu só falei, é pela fé. E foi só o que eu me lembro. E não me lembro de mais nada. Eu me lembro que dali, não sei, talvez umas 2 ou 3 horas depois, eu estava caído no chão, minha cadeira tinha jogado para lá, o livro que eu tinha lido estava jogado para lá, e eu passei aquela noite inteira orando em línguas, chorava, gritava, uma experiência maravilhosa, porque de repente Ele me encheu com a sua presença. Não é tremendo, querido? Então os de repentes de Deus são fantásticos, e você precisa disso. A gente não pode cair na rotina religiosa, sabe, nos sistemas religiosos, porque Deus é dinâmico. O Espírito de Deus é dinâmico. A Bíblia diz que Pedro teve que ser confrontado pelo Espírito Santo, lembram disso? Ele estava cheio do Espírito, mas Pedro carregava uma tradição religiosa, porque ele vem de berço judeu, e ele era cumpridor, ele estava formatado pelas leis hebraicas. E para ele, Deus só fazia sentido de acordo com as leis regidas pelo Pentateuco. Mas ele estava cheio do Espírito. Ele foi cheio do Espírito porque o vento soprou. Não foi porque ele praticou coisas certas, não foi porque ele seguiu regras, mas foi porque o vento soprou. Amém? Só que agora ele está, em Atos capítulo 8, ele está lá na casa de Cornélio. Ele está lá na casa de Cornélio, o italiano. Lembram disso? Depois você confere, se eu não me engano, acho que é Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Ele está na casa de Cornélio, o italiano, e agora Deus fala para ele lá. Lembram disso? Ele está em cima numa laje, e ele tem uma visão de um lençol descendo, e naquele lençol tinha carne de porco, tinha tudo coisas que era ilícito a um judeu comer. E o que era isso? O que era essa visão? Deus dizendo para Pedro, eu vou mudar a sua mentalidade hoje. Eu vou quebrar teus paradigmas hoje. E Pedro reluta com a visão, e ele diz, mas Senhor, eu não posso comer. E Deus fala, mata e come. E Deus teve que convencer Pedro de que aquilo agora poderia acontecer. E aí Deus dá a visão e dá o comando, vai na casa de Cornélio, e eu quero que você vá lá. E foi algo sobrenatural, né? Quando Pedro desce, já tinha alguém convidando ele para ir na casa de Cornélio. E ele vai na casa de Cornélio, e ele chega na casa de Cornélio, e ele começa a falar. Ele começa a falar sobre o Espírito de Deus. Ele começa a falar sobre a obra de Jesus na cruz. Ele começa a falar desde Abraão. Ele começa, é um ritual hebraico, né? Ele começa a contar todas as histórias bíblicas. Querido, enquanto ele estava na metade da história, ele estava contando a metade da história, é mais ou menos assim, como se o Espírito Santo fala, Pedro, você não entendeu nada, sai daí. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Cornélio e toda a sua casa. De repente. E assim é. E se você perguntar, então, mas como que é, pastor? É de acordo com a sua fome. É de acordo com a sua sede. Quantos aqui têm essa fome e essa sede? Queridos, são dias incríveis. São dias, eu acredito que nós estamos vivendo os dias que Isaías disse. As trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti vem resplandecente a glória do Senhor. Amém? É como se nós vivêssemos um dualismo, duas realidades paralelas. O mundo cada dia mais se afundando nas trevas, mas a sua igreja, a igreja de Jesus, cada dia mais radiante, porque a glória de Deus está sendo derramada. Amém? Você acredita nisso também? Então são dias incríveis. Eu quero convidar você a abrir teu coração nesses dias. Quantos tiverem sede, eu acredito que ele diz assim, todos que têm fome e sede, vinde a mim. Então são dias que, se você chegar com fome e se você chegar com sede, Ele vai saciá-lo, Ele vai descedentá-lo, Ele vai fazer coisas incríveis. Não importa a tua história, não importa o teu passado, o que importa é o que Ele quer fazer de repente. Amém? Fecha os seus olhos.
Feche os seus olhos nessa hora, apresente-se diante de Deus, apresente a tua fome, apresente a tua sede, apresente o desejo que você tem nesses dias de ter um encontro que marque nossas vidas. Vamos nos apresentar diante de Deus dizendo: Deus, nós queremos ser incendiados nesses dias, nós queremos um impacto do Senhor, não queremos sair da mesma forma como chegamos, queremos algo novo, algo extraordinário. Espírito de Deus, é aqui que nós estamos. Chama a tua presença nessa tarde, Espírito querido. Doce e poderoso Espírito de Deus, peço que tu venhas fluir nesse lugar, de maneira poderosa. Vem derramar da tua presença aqui agora. Eu oro para que as mentes sejam, ó Pai, impactadas, e que toda incredulidade seja repreendida agora, que os corações sejam quebrantados agora, em nome de Jesus, e que o Senhor toque cada um agora, agora, agora. Oh, Espírito Santo, flua nesse lugar, flua poderosamente, flua de maneira extraordinária agora, agora, agora. Toda dor, toda enfermidade que vem atrapalhar o teu movimento na vida do meu irmão e da minha irmã, eu ordeno agora que cesse essa dor, cesse esse mal, agora, é agora, em nome de Jesus. E que os céus estejam abertos, que os céus estejam abertos, que as mentes estejam atentas, que os corações estejam desejosos, agora, é agora, é agora. Flua, 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 ei, querido Espírito Santo, enche esse lugar, toca-nos poderosamente, inunda esse lugar com as águas do teu rio, agora, é agora, é agora. Se você ora em línguas, meus irmãos, ore em línguas nessa hora, ative o teu espírito, ative o teu espírito, porque eu tenho uma palavra profética a você. Eu declaro agora uma ativação no teu homem interior, agora, o teu homem interior sendo agitado agora, uma proatividade no teu espírito agora, agora. Ative o teu espírito, movimente o teu espírito agora. Se porventura ainda você não tem esse movimento, você não tem esse batismo, eu libero o dom do Espírito sobre a tua vida agora. Sejam batizados com o Espírito, com o dom do Espírito agora. Desejosos da tua glória, desejosos da tua presença, desejosos por algo mais, algo maior, algo mais intenso. São dias incríveis, Senhor, e nós queremos mais, 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 mais. Oh, bababachora labanacandara labarás. Incendeia-nos, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, bababachandaralabaras. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Queridos, vamos tentar construir algo esses dias, né? Nós vamos ter agora, daqui a pouco, né, mais tarde, mais um encontro, amanhã pela manhã e depois no domingo à noite. Então nós temos uma jornada pela frente, né? Então vamos tentar construir algo. E eu entendo, queridos, que as nossas canções que estamos cantando esses dias, elas estão falando muito do favor de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus por nós, né? Cantamos uma canção agora muito alegre, né? Me tornei a viver, né? Fui perdoado. Agora, a gente canta, a gente sabe dessa verdade, mas como é difícil a gente assumir essa identidade. Como tem sido difícil você encontrar um crente, um irmão, uma irmã, que tem sua identidade muito bem definida. E nós precisamos ter uma identidade. Nós precisamos firmar a nossa identidade, porque precisamos saber quem somos. Precisamos ter a nossa identidade muito clara. Então, todo lugar que você vai, você precisa se apresentar. Você tem que dar o teu número, você tem que dar teu CPF, teu RG, você tem que se identificar, né, dizendo quem você é. As pessoas querem saber quem é você.
Agora, nesses dias, é importante nós termos essa identidade muito definida. E a identidade não é simplesmente dizer eu sou o fulano, eu sou o ciclano, mas também dizer de quem eu sou filho. E hoje eu acho que essa matéria a gente já deu um passo e a gente já sabe que somos filhos de Deus. Amém ou não? Já temos isso. Temos construído, somos filhos. Mas como é a identidade de um filho de Deus? E a filiação, né, juntamente com a paternidade, nós precisamos exercer isso de uma maneira muito leve e muito autêntica. Saber quem somos. Saber que apesar de tudo, apesar de ser quem somos, nós somos filhos de Deus. E ser filho de Deus, carregar essa identidade, existe privilégios, existe responsabilidades, mas o que mais é importante é que existe autoridade. O filho carrega a autoridade. Então você é filho de quem? Eu sou filho de Deus. Isso muda tudo. Isso muda toda a nossa forma de nos movermos nesse planeta, de nos movermos nesse mundo, nos movermos nessa época. Saber que somos filhos de Deus. E uma das situações mais fortes é mudar o nosso paradigma, entender que como filhos nós somos aceitos e amados. Então, eu não sei como que é aqui, mas você encontra com muitos cristãos que ele já sabe que ele é filho, ele sabe que Deus o ama, mas ele ainda vive com muitas acusações na sua mente. E a gente precisa romper, porque a Bíblia diz em Romanos 8 que nenhuma condenação há para os que são, para aqueles que são chamados filhos de Deus. Não há mais condenação. E não viver em condenação, querido, faz uma diferença total. Tira a timidez, tira a rejeição, muda a minha estima, minha autoestima, ela sobe, porque eu sou filho de Deus. Diante do inimigo, diante das tentações, diante das provas, diante das ameaças, poxa, eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade. Gente, eu sou filho de Deus. Faz sentido isso para você? Eu sou filho do seu Idalísio, é uma coisa, mas agora eu sou filho de Deus, muda todo o cenário. Quando vem o inimigo, quando vem situações de tribulações, quando o vento sopra o contrário, opa, eu sou filho de Deus. Quando vem a acusação do inimigo, ou quando situações vêm me condenar, epa, eu sou filho de Deus. Isso muda a minha postura, isso muda meu enfrentamento com as realidades. Então é interessante que quando Jesus fala sobre nos critérios no reino de Deus, é que você tem que construir toda a sua vida numa rocha. Tem aquele que constrói na areia, mas tem aquele que constrói na rocha. E o que é construir na rocha? É construir em algo estável, algo forte, algo inabalável. E tem algo que não se abala, é essa verdade. A minha identidade define meus passos. A minha identidade define minhas decisões. Então o que tem de crente intimidado, morrendo de medo do mundo, morrendo de medo do filho se perder, morrendo de medo do ladrão, morrendo de medo das doenças, morrendo de medo do futuro, morrendo de medo, tantos medos, o espírito do medo tem entrado dentro da igreja. Por que esse medo tem crescido tanto? Porque nós estamos nos afastando da nossa identidade. Então, um dos pilares do avivamento é você se levantar com a tua identidade. Eu quero falar sobre isso um pouco. A gente precisa trabalhar isso na nossa vida. Quem sou eu? Filho de quem eu sou? É interessante que na Bíblia, a biografia, né, das pessoas, ela é incrível, porque ela vem, Josué filho de Num, Davi filho de Jessé, percebe que ela reporta de onde ele veio? Ela reporta a sua filiação, porque a Bíblia diz que tudo foi escrito para o nosso ensino. Então essa biografia que você encontra, principalmente no Velho Testamento, no Novo Testamento, Simão, filho de, né? Todos têm filho, André, filho de, então o filho é definido pela sua
casa, de onde ele veio, quem é seu pai. E no mundo hoje é assim. Agora, existe aquela intimidação do mundo, eu sou crente. O crente hoje tem passado uns apertos, né? Porque estão chamando a gente de ignorante, né? Estão chamando a gente de discriminador, toda uma faceta contrária, né? E isso tem feito os crentes meio que titubear. Só que uma coisa é eu ter a minha identidade do meu segmento religioso, ser crente. Mas outra coisa é ter minha identidade firmada em que eu sou. Eu não sou um simples crente, eu sou filho de Deus. E quem você vai ver no Velho Testamento, uma personalidade muito forte, com uma identidade muito bem definida, podemos falar do clássico que é o rei Davi. Davi é um momento, alguém que sabe muito bem quem ele é. Uma é aquele menino que enfrenta aquele gigante. Davi viveu além do seu tempo. Né? Falar de Davi não é difícil, porque Davi é um excelente modelo de alguém que superou a sua identidade. Alguém que saiu de um campo de rejeição. Lembram? Toda a família de Jessé estava prontinha, arrumadinha, com a roupinha mais bonitinha para se encontrar com o sacerdote, com o profeta Samuel. Davi estava onde? Lá, sem tomar banho, fedendo ovelha, né? Talvez todo sujo, fedido, porque não fazia parte daquele grupo, havia uma rejeição. E a Bíblia também fala das características de Davi. Ele tinha característica totalmente diferente da família. E todo o tempo ele é rejeitado. Quando ele vai lá levar o queijinho e a marmitinha para os irmãos que estavam lá no fronte, os irmãos também caçam dele. O que você está fazendo aqui, rapaz? Aqui não é teu lugar é lá no pasto. Então havia uma certa perseguição quanto a Davi. Mas o que faz ele se levantar contra aquele gigante? Ele tem essa característica, ele tem essa identidade muito bem firmada. Esse gigante vai ter que cair, pois Deus está conosco, não está com ele. Faz sentido? Faz sentido você ter uma identidade muito firmada? De uma certa maneira, Davi sabia que ele podia derrubar aquele gigante. Algo inexplicável, algo ilógico. Mas dentro dele, na identidade dele, no DNA dele, ele dizia, não é possível que ninguém vai enfrentar esse gigante. A gente está com o Senhor, a gente vai contra ele no nome do Senhor. Para Davi, na mente dele, era lógico, era rápido, era bem claro, eu vou e derrubo. Não porque eu sou uma pessoa de porte físico menor que a ele, mas algo sobrenatural fez Davi entender que era possível ele enfrentar um gigante muito maior que ele e derrubá-lo. Isso tem a ver com identidade. Faz sentido isso para você? E nós vamos ter vários exemplos de Davi vivendo isso, na luta e na alegria. Mas tem um episódio que eu acho que eu fiquei chocado com Davi. Foi quando ele passa pelo processo de pecado com Batseba. Lembram disso? Ele tem aquela experiência horrível que acabou com ele. Ele se perde naquele pecado, ele se perdeu, ali Davi se perdeu. A ponto de cometer um assassinato que Deus contabilizou aquilo que ele fez com Urias, Deus registrou aquilo. E Davi se perde. E o fruto dessa atitude de Davi é um filho que nasce doente. Nasceu doente esse garoto. E agora esse garoto está doente, para morrer, e Davi está todo acusado. E a Bíblia vai nos contar que Davi se tranca num quartinho, e ele fica jejuando e orando, pedindo a misericórdia de Deus, porque ele sente o peso do pecado na vida dele ali. Ele clama a Deus, Deus, não mata o garoto. Eu imagino a oração dele, né? Deus, mata eu, mas não mata o garoto. Eu imagino, né? Deus, né? Repreenda esse espírito de morte na vida do garoto. Eu nunca mais vou pecar contra ti. Eu imagino quantas promessas, quanta angústia estava em Davi, a ponto de quando chega a notícia ao seu servo dizendo que o garoto morreu, eles ficam com medo de anunciar para Davi. Porque eles falam, caramba, se eu falar que o filho dele morreu, ele vai matar. Quando avisaram que Saul morreu, ele matou. Imagina avisar que o filho dele morreu, quem? E a turma ficou com medo, porque provavelmente os gritos, os gemidos de Davi naquele período
de oração e de dor era ouvido no palácio. Mas alguém teve que ter coragem e avisar o Davi. Agora preste atenção nisso, isso para mim chocou. E eu falei, cara, Davi não é certo. Davi é um ser diferente. E quando eles avisam Davi de que o garoto morreu, Davi estava jejuando, estava orando, estava sem tomar banho. Davi se levanta. A Bíblia diz que ele se levanta, ele toma um banho, ele faz a barba, ele se unge, ele come. E a Bíblia diz que ele corre para o templo. Ele corre para o templo. Davi tinha algo na cabeça dele. Na identidade firmada de Davi, dentro dele movia um espírito diferente, querido. Não havia um espírito de medo. Quantos cristãos, talvez aqui nesse auditório, você possa estar vivendo esse dilema, porque você cometeu um erro, porque você deslizou, você tomou uma decisão que trouxe consequências sérias à tua vida, e agora o peso da condenação está te angustiando tanto, que o que você menos quer, é encontrar um crente, o que você menos quer é conversar com um pastor, o que você menos quer é orar, porque a acusação está te acabando, está fugindo. Davi estava num momento, querido, que eu e você talvez, eu não sei qual o nível de pecado você cometeu, mas o pecado de Davi foi terrível a ponto de morrer o amigo e morrer um filho, por consequência de um pecado. Mas ele se levanta daquele momento, e a Bíblia diz que ele corre para o templo, porque dentro da identidade de Davi, ele sabia que lugar de pecador é na presença de Deus. Lugar de pecador não é fugindo de Deus. Lugar de pecador não é se escondendo da presença de Deus, porque Deus vai me matar, porque Deus vai me castigar, porque agora Deus não me ama mais, porque agora Deus vai me excluir, porque agora eu não faço mais parte, porque agora o pecado, o diabo vai me acabar comigo. Querida, a tua identidade define as tuas decisões. Vocês estão aí ou não? Vocês estão entendendo? Querido, aonde o diabo mais cresce contra nós, é quando ele pega nossos pontos fracos, ele pega nossos momentos de fraqueza, e ele vem com condenação contra nós. E quantos crentes, quanta gente querida, homens e mulheres amados, pessoas preciosas, por causa da condenação, o diabo consegue deturpar a identidade, e essas pessoas fogem. Aí você encontra uns irmãos dizendo, pois é, pastor, eu estou meio fraco, estou meio desanimado. E aí você vai cavar um pouquinho, é porque tem uma condenação. Tem um inimigo, o espírito de condenação atacando a mente dele, dizendo, olha, você não pode. Olha aí, ó, que tipo de crente você é, que tipo de mãe você é, que tipo de pai, que tipo de irmão você é. E a condenação está esmagando a igreja nesses dias. Mas de algo, o mesmo espírito que se moveu em Davi, que ele olhou para aquele gigante, ele sabia dentro dele, eu posso apagar esse gigante. É o mesmo espírito que se moveu em Davi e falou, eu cometi os erros, mas o lugar mais seguro para mim, pecador, é na sombra das suas asas. É na presença dele, porque a presença dele me renova, a presença dele me exalta, a presença dele me fortalece, a presença dele me transforma, a presença dele me renova, me enche, me dá alegria. A presença do diabo, do pecado, do acusador vai me desmontando, vai me esfacelando, vai tirando minhas energias, vai tirando meus ânimos. Querido, quantos aqui estão desanimados porque o inimigo está te condenando, mexendo, acusando você por causa das tuas finanças, acusando você por causa do teu tempo de oração, acusando você por causa de tantos deslizes. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida: o Senhor ama você porque você é filho, e o lugar do teu fortalecimento não é distante, mas é perto. Amém? Lá no Velho Testamento já havia esse medo, eu não posso chegar na presença de Deus porque eu sou pecador. Lembra quando Moisés sobe no monte e o povo ficou lá embaixo? Eles ficaram com medo de chegar na presença de Deus, porque capaz que vão chegar na presença de Deus. A acusação. E ainda hoje, esse mesmo espírito que privou o povo de subir no monte e ter a experiência que só Moisés teve,
Querido, eu fico louco com aquilo, né? Imagine você ter a oportunidade de se encontrar com a presença de Deus, mas a acusação e a condenação não permitiu que eles fizessem isso. Tem um fogo de Deus ardendo nesses dias como nunca ardeu até então. Tem um derramado do Espírito Santo sendo aplicado na terra como nunca houve até então. E meu irmão, corre para lá. Corre para esse lugar. Corre para essa presença. Permita Ele encher você. Pastor, mas eu não sou tão santo assim. Não importa. Vai até Ele e Ele vai transformar a sua vida. Quanto mais perto dEle, mais semelhante a Ele você vai ficar. Amém? E Davi é esse cara incrível, com uma identidade totalmente firmada numa verdade. E mesmo esse mesmo cenário, Davi, ele vive esse dilema, né? Poxa, eu sou pecador. Eu quero que você venha comigo em Salmo 57. Que é o salmo de Davi nesse cenário, nesse ambiente em que caiu a casa dele, não é verdade? Caiu, foi descoberto. O cara é um pecador. O rei traiu o amigo, matou o amigo. O rei cometeu um erro gravíssimo. E foi a público esse problema. Não foi algo que ficou escondido, veio a público. Então Davi agora tem que enfrentar a vergonha, a condenação, enterrar um amigo, enterrar um filho, enfrentar toda a depressão de uma mãe que perdeu um filho recém-nascido. Agora tem que lidar com o caos. Aquela que era a sedutora, a Betseba, que da janela era a musa de Davi, agora é uma mãe que perdeu um filho. Eu não sei se já tinha diagnóstico, mas naquela época a depressão pós-parto ali era evidente. Então estava numa crise. Então Davi estava vivendo o peso da consequência de um grande erro. Já viveu isso, querido? Isso é horrível. É horrível. E nesse ambiente, nessa angústia, Davi escreve esse Salmo 57. Que é um salmo conhecido. É um salmo que nós, talvez você já pregou, você já cantou esse salmo, você já leu em para-choque de caminhão, né? Mas está aí. Diz assim o Salmo 57. Vamos ler juntos? Vocês estão aí ou não? Estão firmes aí ou não? Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu estou pregando para alguém aí ou não? Amém? Então dá um glória aí, irmãos. Vai lá, dá um aleluia, né? Assim a gente avança, né? Assim a gente avança. Salmo 57, 1 fala assim, olha Davi falando, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia. Pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Amém? Lugar de pecador é? Na onde? Lugar de pecador é aonde, querido? Lugar de refúgio. Então se você cair, se porventura um dia você cair, o diabo vai fazer de tudo para você se esconder. Mas aprenda essa lição. Se a coisa está feia, corre para a presença dele. É o melhor lugar. Não deixe de vir no culto porque você não é digno. Não deixe de congregar com os irmãos só porque você cometeu um erro. Querido, receba o perdão de Deus. E corre para a presença dEle. Corre para os braços dEle. Ele está pronto para te abraçar e renovar você. Amém? A canção que cantamos, voltei a viver. Amém? Voltei a viver. E ele está assim. Aí no versículo 2 fala, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espadas afiadas.
a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, e a minha alma está abatida. Abriram covas diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Eu estou lendo o Salmo, não é o 57, querido, perdão, é o 51. Errei o Salmo aqui, tá? Versículo 1. Vocês estão aí ou não? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Compadece. Pisei na bola, Deus. Está feia a coisa para o meu lado. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, o que o Senhor quiser fazer comigo, o Senhor tem direito, porque eu pisei na bola. Foi feio o que eu fiz. Eu nasci na iniquidade, versículo 5, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito que me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifício, do contrário eu te daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua bondade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão os novilhos. Esse é o salmo de Davi, querido. O salmo talvez mais sincero desse cara. Só que nesse dilema, Davi tem dois pedidos para Deus. Eu queria falar com você rapidamente nessa tarde. Davi faz dois pedidos nessa angústia. Eu não sei, tá? Isso é meu. Quando ele levanta daquele momento de jejum, que ele tem a notícia do filho que morreu, e ele corre para o templo, eu acho, isso digo eu, que é esse momento que ele está fazendo essa oração lá no templo. Ele está falando com Deus. E ele está tentando se consertar ali, ele está tentando se levantar ali. E nesse clamor e nessa angústia de tentar vencer uma condenação, de tentar lidar com as consequências de um erro, ele faz dois pedidos para Deus. E o primeiro pedido, ele vai fazer o seguinte, versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação. Deus, eu estou em pedaços, minha vida virou de cabeça para baixo, perdi tudo, mas não me deixe perder a alegria da tua salvação. E aí, querido, nesse pedido, ele vai falar assim, ó: e me dê e sustenta-me com um espírito voluntário. Queridos, Davi, ele pede uma coisa. Ele diz assim: não retires de mim o voluntário, o espírito voluntário. Não retires de mim. O que é o espírito voluntário que Davi está pedindo? Queridos, existe uma fase da nossa vida que para Deus, tudo que a gente faz não tem preço. Não tem preço. Vou citar alguns exemplos bem simples, só para a gente ilustrar. Teve uma fase da tua vida cristã e da minha, que não havia esforços, nós não medíamos esforços para fazer o que Deus queria para nós. Por exemplo, para vir na igreja, não importa se estava frio, chovendo, calor, sol escaldante. A gente não media esse esforço, a gente ia para a igreja. A gente queria estar na igreja.
Fazer a obra de Deus, cara, não tinha. Nós queríamos fazer a obra de Deus e não tinha. Se tinha dinheiro para gasolina, se tinha saúde, se alguém na casa estava doente, a gente levava no colo, levava coberto os filhos, né? Para não pegar sereno, ia para vigília. Eu dormia em vigília. Meus filhos dormiam em vigília, levava o colchãozinho, né, o cobertorzinho, dormia nos cantos. E não tinha esforço, porque reinava. Teve uma época na nossa vida que o que reinava em nós era o espírito do voluntariado. O que é o voluntário? O voluntário não cobra. Não cobra. Quantos aqui já fizeram trabalho voluntário? Você tem até que fazer um contrato de voluntariado, né? Porque você está declarando, não, eu vou fazer e não vou cobrar. É de graça, sou voluntário. Aqui na igreja não tem os voluntários. O que é o voluntariado? Eu faço sem um preço. Eu faço porque eu quero. Eu faço porque eu quero. Eu sou beneficiado com o que eu faço. É um prazer fazer, não é assim? Só que, de repente, acontece algo na nossa vida, que esse espírito voluntário parece que ele sai. E como eu disse, estou usando só exemplos simples para ilustrar. Agora, para vir na igreja, se estiver chovendo, a gente já mede um pouquinho. Está chovendo hoje, né? E a gente já não tem mais aquela disposição. Então, quer dizer, a chuva já é o preço. Faz sentido para você? Já estou cobrando. Vigília, pois é, mas estou com uma dor nas costas. Filho pequeno, né, pastor? Você entende, né, pastor? Estou com filho pequeno, fica pulando para lá e para cá. Então me perdoe, mas não vou. Eu estou pregando para alguém aqui ou não? Faz sentido para você? O que é o Espírito? O que Davi está dizendo aqui? Por que, queridos? Veja só, Davi, por que ele pecou? Você conhece a história do pecado de Davi com Batseba? A Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou no palácio. Por que Davi fica no palácio? Faz sentido esse pedido dele. Porque Davi já tinha ido para a guerra. Teve uma situação que foi, acho que Abissai, um dos guerreiros de Davi, que quase que um gigante mata Davi. E esses guerreiros de Davi, você nunca mais vai para a guerra, hein, cara? Porque não podemos permitir que a lâmpada de Israel se apague. Aquele Davi que ia para todas as guerras, que era o cara das espadas, agora ele estava sentindo no direito, deixa os outros guerrear por mim. Vou ficar no palácio, tenho direito, já trabalhei demais, né? Já orei demais. Ih, pastor, essa igreja eu estou aqui desde o início, já trabalhei demais, né? Tenho direito de parar um pouquinho, tenho direito. Vocês estão me entendendo? E a Bíblia diz que Davi, ele estava no palácio de boa. Enquanto o povo estava na guerra, ele estava de boa. E o de boa não terminou numa boa. E agora ele está dizendo, caramba, eu não posso perder o espírito voluntário, eu não posso perder o desejo de ir para a guerra, eu não posso perder o desejo de fazer o que Deus me mandou fazer, eu não posso começar a cobrar. Mas é que eu estou cansado, mas é que agora eu não tenho mais dinheiro. Esses tempos da pandemia, querido, foi terrível, né? Não sei como foi a realidade de vocês, mas eu tive alguns amigos pastores que fecharam suas igrejas. E um deles, muito próximo de mim, fui conversar com ele, cara, o que está acontecendo? Ele falou, Kelsen, não dei o pé, não consegui pagar aluguel, o povo foi embora, e sem dinheiro não dá, né? Faz a obra sem dinheiro. E aquilo foi ele falando, quase que chorando, né? Com um nó na garganta. E depois eu fui embora. Eu não falei nada, eu só abracei ele. Falei, poxa, cara, se precisar de mim, estou aqui, né? Mas depois fiquei meditando, eu conheço a história dele. Teve um tempo, quando ele começou o ministério, ele não tinha dinheiro. Eu comecei o ministério, eu não tinha dinheiro. Ele começou o ministério, eu conheço a história dele. Ele não tinha dinheiro, ele tinha só uma fé, ele tinha só um chamado. E ele foi guerreiro. Só que passou os anos, e agora, sem dinheiro não dá. Por que antes sem dinheiro dava? E por que agora sem dinheiro não dá? Porque agora eu estou cobrando. Agora eu tenho exigências. Agora, se não cantarem as músicas que eu gosto de ouvir, eu não vou.
Agora, se não fizerem o que eu quero que faça, eu estou fora. Mas teve um tempo que isso não era jogo, isso não estava no contrato. Teve um tempo que você não estava nem aí. O que você queria era fazer a vontade de Deus. Vocês estão aí ou não? Espírito voluntário. E Davi, na angústia de resolver e administrar o peso de uma consequência, de um erro, ele começa a fazer uma avaliação. Não é assim que a gente faz quando erra? Onde eu errei, hein? Eu não quero mais. Você começa a avaliar onde que foi o erro, o que eu fiz, como que eu faço agora. E nas suas considerações, ele lembra, eita, o voluntariado é algo que eu não posso perder. Então, Espírito Santo, não me arranque isso mais. Faz sentido para você, querido? Como que está o teu voluntariado? Qual é o preço que você está cobrando? Querido, eu já encontrei famílias inteiras que desistiram de servir ao Senhor porque eles perderam um ente querido. Por que Deus não curou minha mãe? Por que Deus não curou meu marido? E se decepcionaram porque estão cobrando. Estão cobrando. Outros estão frustrados porque perdi o emprego. Por que eu perdi o emprego? Meu irmão, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que você está lutando agora é porque você está cobrando. Mas teve um tempo que não tinha preço. Verdade ou não? Estou falando a verdade ou não? Mas algo acontece na caminhada. Não é comigo nem só com você. É conosco. Algo na caminhada acontece. E que a gente começa a mudar os valores. E a gente começa a pôr preço. Eu começo a pôr preço. Se pagarem o meu preço, eu estou dentro. Se Deus pagar o meu preço, eu sirvo a Ele. Nós temos que nos arrepender disso. E dizer, Deus, dá-me o espírito voluntário novamente. O reino de Deus é feito de voluntários. Corações voluntários. Corações quebrantados e contritos. Ele diz, Deus não vai desprezar. Corações intensos. Meu irmão, não tem preço. Não há preço que se cobre, porque o preço já foi pago. Amém? Segunda oração que Davi faz. E ele vai fazer essa oração no versículo 11. Vocês estão aí ainda? Amém? E ele vai dizer assim, não me repulses da tua presença. E nem retires de mim o teu Espírito Santo. Então, o segundo pedido de Davi. Primeiro, torne a dar-me o Espírito voluntário. Segundo, não tire de mim o teu Espírito Santo. Veja bem, queridos. Veja bem, nós estamos tentando entender a jornada de um rei. Davi, um garotinho, que tocava uma harpa e cuidava de um rebanho de seu pai. Certo? Davi era novinho. E Davi viveu quando o primeiro rei de Israel foi estabelecido. Então havia um desejo na nação de ter um rei. Lembram disso? Dá-nos um rei. Queremos ter um rei igual aos outros povos. E Deus atende o coração deles e escolheram um rei. Esse rei era Saul. Lembram disso? E agora vai ter a cerimônia de posse do rei. Primeiro rei. Né? Primeiro rei. Você pode imaginar a festa que foi? Foi uma festança, né? Brasília, quando um presidente assume, não é aquela festa, desfiles e tudo, todas as mídias voltadas para lá. Por quê? É uma festa, é um rei, é um presidente que vai assumir. Israel agora é o primeiro rei, gente. Você pode imaginar a festa? Então, faz sentido para você? Então fique imaginando que toda a nação foi lá ver a cerimônia de posse, porque era um desejo. Então eu imagino que Davi também estava lá. E Davi viu, foi testemunho ocular de Samuel derramar o óleo sobre aqueles caras chamados Saul. Toda a nação aplaudir, toda a nação vibrar. Então o que era o óleo sendo derramado sobre o rei? Era a representação do Espírito Santo.
o Espírito Santo desceu sobre Saul, e Davi viu. E agora eles têm um rei ungido pelo Espírito de Deus. Então Davi viu quando esse rei recebeu a unção. Então ele sabe que um rei é ungido. Só que passa um tempo, esse mesmo Davi, que assistiu um rei ungido, agora ele é convidado para ir dentro do palácio, tocar uma harpa, para expulsar um demônio desse rei que ele viu o Espírito Santo vir sobre ele. Então, querido, é claro que Davi assistiu a ascensão e a queda de um rei. Ele foi testemunha desses dois momentos da vida de um rei. E Davi também, agora ele é genro desse rei e amigo íntimo do filho desse rei. Então Davi é morador de um palácio, de um rei que recebeu o Espírito Santo, mas de um rei agora que tem um demônio no couro. E Davi não somente assistiu a vida de um rei, mas como ele foi perseguido por esse rei. Ele viu a ira desse rei, um rei descontrolado, desgovernado, que num jantar jogou uma lança, se Davi não se desvia, cravava a lança na cabeça de Davi. Ele viu que o que um rei é capaz, um rei invejoso, um rei louco, que mandava matar por qualquer coisa. Um rei que mandou matar 30 sacerdotes só para pegar a estola desses sacerdotes. Um rei maluco. Um rei que não tinha sabedoria. Um rei que não tinha competência. Então Davi, ele viu, vocês estão aí ou não? Davi, ele percebeu o que é o potencial de um rei sem o Espírito Santo. E agora, Davi é rei. Foi ungido o rei, o Espírito Santo veio sobre ele. E agora ele está vivendo um dilema. E ele sabe o que acontece com um rei sem o Espírito Santo. Ele sabe o risco que ele está correndo de se tornar um Saul. Porque Saul estava sem o Espírito Santo e se tornou aquele terrível Saul. E Davi agora está olhando para o cenário, ele está dizendo: caramba, eu estou indo pelo mesmo caminho de Saul. Eu estou correndo o risco de ser o mesmo tipo de rei que Saul foi. E nessa angústia, e nessa avaliação, ele faz uma segunda oração, dizendo: Senhor, você pode fazer comigo o que você quiser, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Meu irmão, eu sei o meu potencial para o mal. Se um dia o Espírito Santo sair de mim, acabou, cara. Acabou. Então ele não pode ir embora. Porque sem ele, gente, a minha vida não vai perder o valor de vez. É ele que me sustenta. É ele que mantém o fogo da paixão aqui dentro de mim. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele. Sem ele, querido, eu não estou aqui, não sou eu aqui. Sem ele eu não tenho um casamento. Sem ele eu não sou um pai. Sem ele eu não posso ser uma luz para esse mundo. Sem ele, Satanás vai se apoderar de mim. Sem ele o pecado vai dominar todas as minhas paixões e vou me perder. Ele é o meu freio, ele é o meu limite, ele é a minha segurança, ele é meu lugar mais seguro. E ele não pode ir embora. Eu não posso perder a comunhão com ele. Faz sentido para você? Você não vai ser crente sem a presença dele, querido. O mais perto que você pode chegar sem a presença do Espírito Santo é uma religião. O mais próximo que você pode chegar sem a presença do Espírito Santo na tua vida
é um bom religioso, mas a religião, ela vai exterminar você, e a presença de Deus vai exaltar você. Aleluia. Você está entendendo essa palavra, querido? Um rei vivendo uma dor incrível na alma, desesperado, e no meio dessas consequências, do peso das consequências, ele não estava pedindo para Deus, volta o passado, que eu não vou mais fazer, ou Deus, cega o povo, para que ninguém mais me enxergue. Não, ele está dizendo o seguinte: Deus, de tudo que eu fiz, não permita que o Espírito Santo vá embora, porque Ele é a razão da minha vida. Amém, queridos? Querido, sem o Espírito Santo, eu não sei como que você é, mas sem Ele na minha vida, eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu não sei mais viver sem Ele. Eu não sei, para mim não faz sentido sem estar com Ele. Querido, Ele é o autor de todas as curas do meu ser. Eu sou psicólogo, trabalho com psicologia. E como você encontra as pessoas presas em traumas, presas em transtornos. E sabe que um dia eu também fui igual a elas. Eu estou atendendo elas, olhando para elas, e eu fico olhando e falei: que Senhor, olha do que o Senhor me livrou. Porque todos os meus traumas do passado, de infância, todas as amarras que me intimidavam, que me tornavam ansioso, que me tornava depressivo, sei lá, tudo, Ele me curou. Dores no físico, Ele me curou. Como que eu vou viver sem Ele? Ele me deu dons. Até pregando para vocês eu estou. Tudo é Ele, não tem nada a ver comigo. Então Ele não pode ir embora. Não há uma vida sem Ele. E Davi sabia disso. Davi entendeu isso. Olhando para Saul, ele disse: eu sei o que é possível para um rei sem a presença de Deus. E eu não quero isso para a minha vida, Senhor. Então não retires de mim o Teu Espírito Santo. Me encha do Teu Espírito Santo. O apóstolo Paulo, entendendo talvez isso aqui, lá em Efésios capítulo 5, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho. Não busque no vinho. O texto, a tradução correta desse texto, ele está dizendo assim: não busque no vinho o que só o Espírito Santo pode te dar. Ele está dizendo assim: não busque no vinho a alegria que só o Espírito Santo pode te dar. Não busque no vinho a solução para os teus problemas que só o Espírito Santo pode te dar. Não busque no vinho soluções que só o Espírito pode te dar. Quantas pessoas você conhece que estão enchendo a cara, usando drogas, tomando todo tipo de remédio para fugir dos problemas? É isso que o texto está dizendo. Ei, não vos embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque Ele tem tudo o que você precisa. Na depressão, o Espírito Santo tem o que você precisa. Nos transtornos da tua alma, da tua mente, o Espírito Santo tem o que você precisa. Nas angústias do teu ser, o Espírito Santo tem o que você precisa. O que o Rivotril não pode te dar, o que o antidepressivo não pode te dar, o que as drogas não podem te dar, o que uma boa roda de amigos de escarnecedor não pode te dar, o Espírito Santo pode te dar. Busque nele. Ele tem tudo. A Bíblia diz que nele está toda a plenitude. E querido, olha que maluco, esse Davi, ele entendeu isso. Por isso que ele é um homem que viveu além do seu tempo. E ele entendeu: Senhor, minha vida acabou. Desabou o meu castelo. Mas eu perco tudo, mas não perco a tua presença. Porque é possível recomeçar com Ele. Faz sentido isso para você, queridos? Um dia eu me encontrei com Ele. Um dia Ele me tocou. E Ele já mudou minha vida no primeiro toque. Mas Ele tem me tocado sempre, querido.
nos momentos mais doloridos da minha vida, Ele me socorreu. Ele me reconstruiu em momentos que eu estava sendo destruído. Ele me restaurou. Então não dá para ficar sem Ele. Se você é pastor, querido, não tem como você tocar o teu ministério sem Ele. Se você é um líder de ministério, se você é um empresário, seja qual for a tua função nesse planeta, é impossível fazer sem Ele. Ele não é um instrumento só para cultos, para habitar num templo como esse. Ele é a tua vida para viver todos os dias, aqui dentro e lá fora. Vamos viver com Ele. Vamos desejar mais dEle. Amém. Você recebe essa palavra, queridos? Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Esse Davi, que viveu pelo menos 500 anos antes do Calvário, ele já sabia coisas que só seriam aprendidas depois do Calvário. Ele viveu além do seu tempo. Então, se foi possível alguém antes do Calvário entender os mistérios do reino de Deus, agora muito mais. Então eu quero convidar você nessa tarde a fechar os seus olhos. Eu quero perguntar o seguinte: quão precioso é o Espírito Santo para você? O quão importante ele é na sua vida? E a pergunta é: o Espírito Santo mora em você? Sim ou não? E que diferença isso faz? Qual a diferença? Qual a diferença? O Espírito Santo mora em mim, mas que diferença isso faz? O Espírito Santo não é só um arrepio. O Espírito Santo não é só um fervor. O Espírito Santo não é só uma experiência transcendental. Ele não é uma fumaça. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus habitando em mim e em você. Ele habita em nós, é o Deus habitando em nós. Teve um tempo que ele habitava em templos como esse, mas depois do Calvário ele abandonou os templos para morar dentro de você. Que diferença isso faz, querido? Qual a diferença que o Espírito Santo tem feito na tua vida? Nos momentos de angústia, nos momentos de luta, nos momentos de dúvidas, nos momentos de tensão, qual a diferença que ele faz? Se o Espírito Santo é um instrumento apenas para cultos religiosos na tua vida, então infelizmente eu quero dizer que você ainda não conhece o Espírito Santo. João, o apóstolo, ele disse assim que a unção nos ensina a respeito de todas as coisas. Ou seja, o Espírito Santo ele é útil para tudo, desde tocar uma guitarra até para te ajudar a resolver problemas complexos na tua área de trabalho. Ele habita em você. Que diferença isso faz? Com seus olhos fechados, pede para Ele. Pede para Ele te impactar nessa tarde. Fala: Espírito Santo, eu preciso mais de Ti. Fale com Ele. Oh, bababá, xandaralabarás. Pede para Ele tocar você, querido. Comece a dar valor ao que talvez você nem sequer dava atenção. Diga para Ele o quão ele é prioritário na tua vida. Oh, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em
enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo. Hoje aqui, hoje em Homem Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito. Declare isso, querido. Declare isso. Permita o Espírito Santo ser importante na tua vida. Davi entendeu que ele era muito importante. São dias que nós precisamos dar a importância à presença dele. Enche hoje nossas vidas. Ele não é importante para um culto como esse. Ele é importante para toda a tua vida. Flua, flua, flua. Flua, Espírito querido. Flua, flua, flua. Vem, vem, vem. Homem Pentecostes. E enche-me de novo, de novo, de novo, de novo. Espírito, e desce como Fogo, 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 fogo. Ele é importante, querido. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Pague o preço. Levante suas mãos e diga: Espírito Santo, eu estou aqui. Tu és importante demais para mim. Se você ora em línguas, ore em línguas. Flua, flua, flua. Toca-nos, 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 toca-nos. Do mais novo ao mais velho, do menor ao maior. Agora, agora, agora. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Flua, flua, flua. Flua, flua, flua. Agora, 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 agora. Está aí, está aí, está aí, querido. Está aí, está ativada a presença. Oh! E desce como fogo, e desce incendiando. Como Davi, apaixone-se por ele. Hoje, Como Davi, valorize ele na tua vida. agora, agora. Flua, 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 flua. No teu ministério, no teu trabalho, na tua casa, no teu dia a dia. Flua, flua, flua. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Ei! Cheios do Espírito Santo. E desce como fogo, e desce Cheios do como Espírito fogo, Santo. Cheios. incendiando Cheios do você. Espírito Santo. Cheios, 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 cheios. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Oh. Cheios do Espírito Santo. Cheios, cheios. Cheios do Espírito Santo. Recebam um toque. Recebam, recebam um toque agora. Cheios, cheios, cheios. Cheios, 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 cheios. Sejam cheios.
Sentimos sobre você o dom do Espírito agora, agora, agora. Espírito Santo, nós somos. Nós dizemos que Tu és muito importante. Espírito Santo, nós estamos aqui para declarar que sentindo uma vida. Sem Ti somos como Adão, apenas bonecos de barro. Sem o Teu sopro somos apenas bonecos de barro. Tu és o fôlego da vida. Flua, flua, flua. Labaraba chora, labaracana, labarás. Agora, 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 agora. Mais, 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 mais. Oh, erga suas mãos em alto, querido, e diga para Ele que Ele é importante para você. Diga bem alto: Espírito Santo, Tu és importante para mim. Sem Ti não há vida. Sem Ti eu não sei viver, querido Espírito Santo. E como em Pentecostes, enche-me.